Expansão da Verdade, o portal da nutrição espiritual. E aí eu lembro que nós recebíamos, ela levava os materiais e queria que eu assistisse, mas eu sempre dormia, né? A gente assistia muito de noite, assim, e eu tinha muito costume de iniciar, assistir, ela seguia assistindo e eu dormia, né? E ela ficava louca porque ela queria colocar aquela ministração de novo só para eu assistir. E por várias vezes, assim, muitas vezes eu não assistia os materiais, né? Eu lembro que ela trazia os materiais da mesma forma, ela trazia orações, aí ela perguntava se podia orar por mim, eu liberava, eu achava aquilo muito engraçado, né? O pouco que eu olhava das ministrações, que eu lembro, assim, que eu via o irmão Sérgio, e era um pouco diferente de tudo que eu tinha das experiências que eu tinha tido, porque eu estava acostumado, a igreja evangélica para mim era muito mais falar das trevas do que da luz, né? Essa era a experiência que eu tinha. Eu via muito aquela questão né? Se exaltava muito as trevas nas experiências que eu tinha tido. Meio como uma forma de intimidar, né? De a gente poder criar um vínculo, porque a gente tinha que temer as trevas. Era essa a experiência que eu tinha. E aí eu lembro que eu comecei a ver aquilo me chamava atenção, mas eu achava engraçado, porque eu via uma paz, eu via uma calma, né, no irmão, assim, e não era aquilo que eu estava acostumado a ver no mundo, né? Até porque eu compartilho, assim, para os irmãos que antes eu já vi o Senhor operando algumas mudanças, assim, até mesmo no meu temperamento, porque antes de eu entrar na igreja, assim, eu era colérico ao extremo, assim, extremo, né? Eu acho que, não sei, se desse para botar numa escala, eu acho que era 90 e alguma coisa. E hoje eu já vejo, assim, que o Senhor já botou um pouco da calma, da paciência em mim, né? Alguma coisa já teve um trabalhar ali, né? Hoje eu olho para mim, assim, no passado, não consigo mais me identificar. E aí quando eu olhava aquela calma do irmão, assim, eu via assim, não, isso não existe, né? Isso aí é... E eu achava muito engraçado. Mas amém. E aí, da mesma forma, a irmã trazia os materiais, eu assistia e, né? Acho que com certeza um pouco a palavra estava sendo semeada e estava rompendo coisas, mas visualmente a esposa, que era quem estava sendo o vaso usado pelo Senhor ali, não conseguia ver isso, né? Porque a dureza era muito grande, a resistência era muito grande. E aí eu lembro, assim, irmãos, que foi aonde o Senhor me ganhou, foi através de um série Águia, né? Foi através de um material que era um pouco diferente de tudo que eu já tinha, que a Milene já tinha trazido, porque ela meio que estava tentando direcionar conteúdos. Eu lembro, assim, que ela trazia muito sobre batismo, né? Ela queria que eu olhasse muito o batismo, que eu acho que ela entendia que o início se dava ali, né? Então queria que eu ouvisse ministrações que falavam do batismo. Daí ela queria trazer filmes, né, ali, que falava do evangelho. Daí ela queria que eu assistisse a parte onde dava o batismo, né? Daí eu via que ela estava direcionando aquilo lá e eu me endurecendo, né? Não ia, né? E aí eu lembro que um dia esse série Águia, ele trouxe um conteúdo totalmente diferente. Porque foi um série Águia, assim, que a palavra do reino foi intensa ali, né? Falava muito sobre a vinda de Jesus, falava, né, do como que aconteceria, o que aconteceria, né? Qual seria a nossa destinação, né? Qual era a nossa condição para que, né, para cada destinamento do julgamento. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei, depois quando terminou aquela ministração, eu disse assim, nossa, se o que ele está falando é verdade, eu estou muito desinformado, né? Eu preciso me informar disso que está sendo falado aí. Aquilo me despertou interesse, porque eu era e sou, né, irmãos, porque a gente sabe que o Senhor está trabalhando a gente até ao retorno, né? Muito racional. Então, eu lembro, assim, que eu buscava, né, explicação para todas as coisas, tudo tinha que... E ali eu não tinha uma explicação, né? Eu senti que algo saiu do meu domínio e que se aquilo fosse verdadeiramente, né, fosse uma verdade, eu precisava estar informado daquilo. E ali o Senhor despertou a minha curiosidade, né? Ali eu creio que foi aonde o Senhor me captou, né, na curiosidade. Expansão da Verdade, o portal da nutrição espiritual.